Há determinadas pessoas que menosprezam as maneiras, os momentos de Deus nos falar. Acham que Deus nos fala somente nos grandes acontecimentos, pelas pessoas mais preparadas, nos momentos mais incomparavelmente solenes, quando não é verdade. Timeo iesum transeuntem. Jesus está passando agora na minha vida, na sua, falando agora nos meus ouvidos, nos seus ouvidos, pelos lábios de um bispo, que daqui a 40 minutos já não vai mais estar celebrando a missa. Jesus está passando agora. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É assim que começa a missa. Pedimos tantas coisas a nosso Senhor. No sofrimento, aprendamos a pedir piedade de nós. Aprendamos a reconhecer que talvez muito do nosso sofrimento se deve ao nosso pecado. Que muito das nossas dificuldades não se deve a Ele, mas talvez à nossa preguiça, ao nosso desleixo, ao nosso comodismo. A nossa pretensão de achar que Deus é o culpado de tudo e que Ele é que tem que resolver tudo diretamente. Tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Aqui o sofredor que pertence a Cristo e quer renovar sua fidelidade a Ele, precisa olhar também com maturidade para aqueles que são, talvez sem querer, mas alguns querem, ser obstáculos à sua relação de intimidade com Jesus. Muitos o repreendiam para que se calasse. Às vezes dentro da própria casa, aquele que critica a senhora porque reza tanto. Aquele outro que não é da sua religião e que de vez em quando solta uma piada ou uma pilhéria. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Aprendamos com esse cego, aprendamos com esse mendigo, que diante das dificuldades provocadas pelos outros, é perda de tempo responder a eles. É perda de tempo ficar dando uma satisfação da sua fé a quem não a valoriza. E que é tempo de gritar mais ainda para Jesus, olhando apenas para Ele: tem piedade de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Essa forma de curar, escolhida por Jesus, é paradigmática. Jesus podia dizer para ele: venha cá, mas não, disse: chamai-o. A cura também com a ajuda dos demais. Talvez ele não sabia e certamente não conseguiria deslocar-se do lugar onde ele estava até Jesus. Quantos metros entre ambos? Não sabemos. Jesus, na sua imensa misericórdia, pede a colaboração dos outros, como pediu a colaboração de sua Santa Mãe. Eles não têm mais vinho. A pior desgraça para uma pessoa metida a inteligente, quando na verdade não passa de um ignorante, é interpretar a Escritura e dizer: só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Certo, só Jesus salva, só Jesus é o Senhor, só dele vem a graça, só Ele é o autor do milagre. Mas Ele, o único que salva, o único caminho que leva ao Pai, o único mediador entre Deus e os homens, quis contar com a colaboração dos demais. Chamai-o. Entra então a colaboração dos irmãos. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Jesus chama por intermédio daqueles a quem ele delegou a responsabilidade de ir ao encontro do desnorteado, daquele que não sabe como chegar até Jesus, daquele que talvez hoje, querendo ser católico ou querendo voltar à igreja católica, não sabe que passos tomar, carregados de pecados, cheios de limitações, profundamente envergonhados pelo seu passado, pelas quedas anteriores, próximas ou remotas. Coragem, levanta-te, Jesus te chama, Ele te acolhe, Ele te aceita como tu és, não como tu estás. Há uma diferença tremenda. Jesus me aceita como eu sou, correto, você é homem, mas o pecado não faz parte do seu ser, faz parte do seu estar. Não é verbo de ligação ser, é verbo de ligação estar. Jesus aceita você como você é, mas o pecado precisa ser tirado. Jesus não aceita o seu pecado. Vá até Ele, disposto a romper com o pecado.